Gente, olha só. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o tema de hoje, né? Essa síndrome de Peter Pan ou Peter Pan, tanto faz. Vamos acompanhar agora o nosso VT para a gente entender um pouquinho essa preocupação. Dá uma olhada aí. Você já assistiu ou pelo menos já ouviu falar sobre as aventuras de Peter Pan? Esse personagem foi criado no início do século passado e é retratado em peças de teatro, livros, filmes e musicais até os dias de hoje. A chamada Síndrome de Peter Pan ganhou este nome porque é tida como um conjunto de comportamentos comuns de indivíduos que têm dificuldade em se ver como adultos, em adquirir responsabilidades e aceitar os nãos que a vida nos dá. Geralmente, essa síndrome é mais comum em homens, que mais facilmente possuem dificuldade para amadurecer, mas também pode acometer mulheres. Essas pessoas costumam ter bastante dificuldade para se desvencilhar da infância e da adolescência, não querendo ter responsabilidade pelos seus atos. E assim, agem de forma imatura e rebelde. Como adoram fugir da responsabilidade, Peter Pans sempre estão inventando desculpas. O objetivo é sempre o mesmo: colocar a culpa em outra pessoa e não se atribuir nenhuma responsabilidade. Para falar um pouco mais sobre esse tema, acompanhe agora o nosso Papo Reto. Olha aí, minha gente bonita, um assunto muito importante. Por isso eu tenho alegria, queria receber mais uma vez o nosso querido psicólogo Gabriel Monteiro. Gabriel, muito boa tarde, meu irmão. Boa tarde, padre, tudo bem? Graças a Deus, sempre uma alegria tê-lo aqui, sempre com pautas interessantes para a gente desenvolver para os nossos telespectadores. Grande Gabriel. Gabriel, olha só, você reparou aí o VT, né? Essa síndrome de Peter Pan ou de Peter Pan, tanto faz. É algo que a ciência vem ajudando a gente a descobrir essas síndromes, realmente, essas doenças dentro da psicologia, né? A gente sabe que é uma doença que já há muito tempo vem escravizando muitas pessoas na sociedade. Como foi dito aí, talvez mais a área dos homens, os masculinos, né? A questão da maturidade que não se desenvolve muito. Eu queria que você primeiramente explicasse melhor o que seria, assim, dentro da psicologia, essa síndrome. Por que esse nome? A gente entendeu, mas dentro da psicologia, explica melhor um pouquinho a síndrome do Peter Pan. Legal. Para começar, vamos entender que essa síndrome do Peter Pan, ela não é considerada uma doença psicológica do ponto de vista de transtornos, né? Ela é uma síndrome porque a gente entende que muitas pessoas têm esse conjunto de comportamentos, pensamentos que transformam ele como se fosse num Peter Pan, né? Então, eu acho que, para resumir, a história do Peter Pan é assim: Terra do Nunca, todo mundo acho que já viu, que é o quê? A Terra do Nunca, um lugar mágico, onde as crianças não crescem, elas vivem aventuras o tempo inteiro, né? Então aventura com pirata, com crocodilo, né? Tem fadas e tudo mais. Sim. E é uma coisa que dura para sempre, né? Até quando eles não quiserem crescer, eles não crescem e assim por diante. Então esse conceito foi entendido e trazido para a psicologia como uma síndrome, porque na verdade o que acontece? O que a gente entende? O que a gente sabe? A vida adulta, ela pode ser ela pode aparentar ser assustadora, ser mais assustadora do que ela realmente é. Então, com suas responsabilidades, as pressões que a gente tem de forma geral, tanto no trabalho quanto sociais, né? O estresse e tudo mais. Então, o fato da gente crescer, o fato da gente virar adulto, vai gerar essa implicação, né? Então, se a gente entende que naturalmente ser criança é mais gostoso, é muito comum, né? Quem nunca ouviu as frases, né? Ser criança era tão bom, quando eu era criança não tinha preocupação nenhuma, né? Enfim, frases desse tipo, né? Era só brincadeira e tudo mais. Então, a síndrome do Peter Pan, ela se dá exatamente porque as atitudes das pessoas que as têm
é aquela coisa de querer viver num ambiente mágico, que não é um mundo real, né? Ou seja, não ter obrigações para se realizar, fugir desse processo, ou seja, não amadurecer, né? Não realmente virar o adulto, ficar sempre com aquela criança interna. Sim. E sempre lembrando que essa síndrome, né, padre, ela não tem nada a ver, por exemplo, com questões de inteligência, racionais. Entendi. Elas são questões de como você lida e como você entende tanto os seus pensamentos quanto os seus comportamentos, né? Entendo. Legal. Então a gente percebe que no momento da criação, tanto do menino quanto da menina, os pais ou os responsáveis, eles têm um papel muito importante para poder amenizar essa possibilidade de uma síndrome do Peter Pan. Sim, tem. Acho que todas as pessoas que convivem com os outros, né? Enfim, a sociedade de forma geral, todo mundo tem o seu valor e o seu dever de criar o outro ou ensinar o outro de uma forma mais positiva, entendendo todo o processo. Agora, os pais são os mais próximos, né? Os pais são realmente quem a criança tem como exemplo, como entendimento de vida e tudo mais. Então, lógico que, por exemplo, a gente pega crianças que foram muito super protegidas, né? Muito, vamos dizer assim, vamos falar o termo mais comum, muito mimadas, né? Que tiveram muitas coisas, nunca se preocuparam com nada, os pais não dão tarefas para essas crianças fazerem, né? Não dão entendimentos de como é a vida, não mostram como é a vida, vivem numa redoma. A tendência dessa pessoa desenvolver uma síndrome de Peter Pan, ela é alta, né? Quer dizer que todos que são assim vão desenvolver? Não, mas a tendência é mais alta, né? A gente também tem que entender que, por exemplo, existem personalidades que são mais imaturas mesmo, e aí, naturalmente, não interessa a criação, ela vai adquirir esse conceito de se afastar de comprometimento, né? Não querer amadurecer de forma nenhuma, então evitar qualquer tipo de comprometimento, tanto em trabalho quanto em relacionamento. Então começa a afetar todas as áreas da vida. Entendi. Bom, parece-me que a palavra imaturidade, numa época da vida biológica que já deveria ter alcançado, parece-me que se chama essa síndrome de Peter Pan. É isso mesmo? Na verdade, a imaturidade é um dos fatores, né, do Peter Pan, talvez da síndrome do Peter Pan, talvez a mais que a gente consiga visualizar em comportamentos e tal, mas uma pessoa imatura, ela não necessariamente tem a síndrome, a gente considera como ela tendo a síndrome do Peter Pan, porque ela pode ser imatura em alguma área. Em alguma área apenas, tá certo. Então a gente tem que entender aí o que está causando essa imaturidade, né? Quais são os tipos de vivências que ela teve ou de entendimentos que ela tem para naquela área específica ela ser imatura ou não conseguir crescer e desenvolver naquela área. Perfeito. Agora, quando todas as áreas têm o mesmo tipo de comportamento, aí a gente já considera como síndrome do Peter Pan. Perfeito. Já vamos ter mais perguntas e mais conversas sobre isso, meu querido. Minha gente bonita, olha aqui, ó. O padre está aqui num alto assunto com o nosso querido psicólogo, Gabriel Monteiro. Grandíssimo e competente psicólogo. Gabriel, olha lá, então, legal. Então, nós estamos entendendo agora o que é a síndrome de Peter Pan, que não é bem uma doença, como você explicou muito bem. Isso pode ser em algumas áreas apenas. Agora, uma pergunta. Eu acho que, então, uma pergunta, uma dupla pergunta em uma só. Eu creio que todos nós temos um pouquinho, então, dessa síndrome de Peter Pan, talvez um pouquinho, em uma área mais na nossa vida, as outras não, mas e qual seria o caminho, se é que tem um tratamento, se tem um caminho para a gente melhorar isso? Legal, padre. É só tomar cuidado com o entendimento de que, assim, para você ser considerado uma síndrome desse tipo, né, do Peter Pan, basicamente todas as suas áreas têm que ter um comportamento de maturidade, tudo mais, né? Então, legal. Todo mundo tem maturidade em algum momento da vida e em alguma área da vida, isso é fato, né? E geralmente essa imaturidade, ela é muito relacionada
algum tipo de medo, algum tipo de receio, né? Alguma ansiedade relacionada a um evento ou uma área da vida específica. Perfeito. E até aí, tudo bem, é tranquilo de se trabalhar e se superar isso. Agora, num conceito de quem tem a síndrome do Peter Pan, um tratamento psicológico, a gente faz um tratamento psicológico nessas pessoas, né, para trabalhar principalmente o autoconhecimento. O que é o autoconhecimento dentro disso? Primeiro de tudo, a pessoa assumir que tem esse problema, essa questão. Né, ela aceitar que ela precisa modificar alguma coisa. Né, porque não adianta nada ela ser imatura, nenhuma área da vida dela está indo para frente, ela fica dependente dos pais eternamente, né, não vai para frente nem no trabalho, nem no relacionamento, ela tem relacionamentos bem superficiais e nunca dá certo, porque ela nunca se compromete realmente com aquela pessoa e tudo mais. Então, às vezes a pessoa vive a vida inteira assim e acha que tá tudo bem, acha que tá tudo certo, acha que tem azar no relacionamento, no trabalho, enfim. Aí é um problema, por quê? Porque você não consegue modificar alguém se essa pessoa não quiser ser modificada. Né? Você não consegue modificar uma pessoa se ela não entender que ela precisa disso, se ela não entender que ela precisa evoluir e melhorar isso. Então, esse é o primeiro passo, é ter a vontade de superar algo, né? É o primeiro e o mais importante passo. Depois é trabalhar, padre, e identificar nessas pessoas que desenvolveram essa síndrome, identificar os possíveis traumas, né? E maneiras de superar esse trauma, ou seja, quais são os traumas? Eles são relacionados ao quê? Geralmente ou insegurança de algo que aconteceu, então ela perdeu a confiança, a autoestima, alguma coisa do tipo, ou a imaturidade de forma geral, né? Por que ela é imatura? Por que ela está fugindo da realidade? Por que ela quer viver numa terra que não existe, numa história que não existe, assim por diante? Perfeito. E tendo esse entendimento, padre, a gente tem que primeiro perceber que a gente não consegue, não pode e não deve se desligar do momento que a gente foi criança. A gente tem que entender que às vezes o momento foi bom, e é preciso aceitar isso. Então, você teve um momento bom, a sua infância foi muito feliz, foi muito maravilhosa, é entender que isso pode transformar e ser uma motivação para você transformar a sua vida adulta nisso. É correr atrás dos objetivos, tendo isso como combustível. Perfeito. Poxa, se minha infância foi maravilhosa, por que eu não pego isso e transformo minha vida de agora maravilhosa? Agora com novos conceitos. Só que também existem aquelas infâncias que foram traumáticas, né? Foram infâncias que a pessoa às vezes tem um sentimento e a gente conhece, eu conheço, você provavelmente conhece, padre, pessoas que às vezes não tiveram nada na infância ou sofreram muito na infância e adultos querem viver essa fase de novo, porque não tiveram. Perfeito. Né? Então é querer tapar o sol com a peneira, deixa eu viver agora que eu não tive na infância. E isso é terrível, por quê? Porque você entra nessa fase de maturidade meio automático. Então, nesse ponto, se a infância for ruim, é trabalhar o entendimento de que as fases passam, os ciclos acontecem e no ciclo atual você pode ser diferente do que você foi. Maravilha. Não é porque você perdeu um ciclo passado que você precisa perder esse. Né? Então, trabalhar esse tipo de entendimento eu acho que é importante dentro de um processo de Peter Pan. Maravilhoso, que sua explicação foi absoluta. Eu creio que ninguém tem dúvida do que você hoje expôs para todos nós. Meu querido Gabriel Monteiro, muito obrigado. Creio que muitas pessoas já vão querer encontrar com você para consultas, meu querido. Deus abençoe. Obrigado e até a próxima. Obrigado, padre. Amém. Tamo juntos aí. Olha aí, minha gente.